Meu nome é Regis e, apesar de 58 anos de idade, eu sou estudante de jornalismo, segundo ano. Maravilha. Presidente, o senhor fez uma abordagem sobre ciência da comunicação de uma forma bastante clara, mas não necessariamente com menor importância dada a complexidade do assunto. Nós vivemos na era da comunicação de massa. Os mais jovens aqui, sem dúvida nenhuma, eles fazem parte do subproduto da comunicação de massa. E um aspecto que me preocupa muito é a manipulação, até que ponto ela interfere na concepção da autoridade do cidadão. Da autoridade do cidadão ou da autoridade pública? Autoridade do cidadão. O Sei, cidadão sei. no pleno exercício da sua condição de cidadania. Tá. Interfere muito. Porque, na verdade, é difícil você fazer peneirar a massa de informações que recebe. Né? Então, o limite entre a informação e a manipulação, que foi o que eu tentei dizer, é tênue. Né? Como é que você resolve essa questão? Resolver mesmo não resolve nunca. Mas como é que você avança apesar disso? Tendo mais informação. Não tem outro caminho. E liberdade de informação. E eu acredito que as pessoas, crescentemente, ao participarem dessa sociedade de massas, para não serem somente manipuladas, vão ter que se informar mais e participar mais. Por isso que eu sou muito esperançoso com a internet. Porque eu acho que a internet é um instrumento fácil de você ter informação. E os mais jovens são os que estão usando mais a internet. E por consequência, eles têm mais capacidade de ter informações. O problema é que você tem que estruturar a informação. E a informação, como ela vem, ela é fragmentada. E você tem uma enorme, uma quantidade de informação brutal. Qualquer um de nós tem. Eu fico desesperado com a informação que eu recebo. Você tem que saber não ler. Se você for querer ler tudo, você não vai sair do lugar. Né? E você tem que, portanto, ter a capacidade de dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não. E isso requer um certo quadro de referência. Eu acho que esse é um pontinho importante. Para o cidadão não perder sua autoridade como cidadão, ele tem que formar um quadro de referência. Ele. O que me parece? Pode ser provisório. Aliás, se não for dogmático, é provisório mesmo. Você muda o quadro de referência. Mas você tem que ter um quadro de referência para você poder, de antemão, fazer uma certa filtragem da massa de informação que você recebe, que é spam, né? Que não serve para nada. Tem que jogar fora. Isso tem que ter na vida. Todo dia você recebe. Você pega um jornal, você abre um jornal, não estou falando de internet, abre o jornal. Tem uma imensa quantidade de informações. Se você for ler tudo aquilo, você não vai fazer outra coisa na vida a não ser ler. Eu leio de manhã 4 jornais. Mas como é que eu leio? Eu leio assim, porque eu vejo isso me interessa, isso não me interessa, eu seleciono as coisas e você começa a ler uma matéria, você vê, vai ter coisa nova ou não vai ter coisa nova? Se não vai ter coisa nova, salta. Porque uma boa parte das coisas é refrito, você repete, salta. Bom, isso não é fácil, por isso que você tem que ter, além da informação, educação. Educação não é informação, é você ter uma formação. Não é informação, é formação. É capacidade de estruturar aquilo que vem fragmentado. Então, se você tem uma sociedade que é apenas informada, mas não é formada, não tem educação, ela vai ser manipulada. Isso não garante que uma sociedade educada não seja manipulada. A Alemanha foi manipulada, a Itália também, né? Para dar os exemplos mais notórios. Há outros que são manipulados, né? Mas, de qualquer maneira, se você tiver mais formação, mais educação, você selecionará melhor e garantirá a sua individualidade, a sua capacidade de cidadão, de autoridade. Quem mais? Pronto. Boa tarde, meu nome é Eliane. Eu curso o 3º ano do ensino médio do Colégio Vicente Pallotti. Eu gostaria de saber qual a relação dos Estados Unidos e do Brasil com a nova eleição do Obama, e se a eleição do Obama se deu pela razão ou pela emoção? Tá.
Bom, primeiro, toda eleição é um misto de razão e emoção. É muito difícil você ter uma sociedade tão complexa como são as nossas, com a pura razão. Não é? Então, um pouco de emoção não é negativo. Não é? É positivo. Não pode ser, se for só emocional, é perigoso, mas um pouco de emoção tem. Se o líder não inspira, não leva a nada. Não é? Então, o Obama é um líder que inspira. Não é? Eu só vi o Obama uma vez, eu estava lá no congresso do Partido Democrata, em Boston, e foi o primeiro grande discurso que ele fez. É uma coisa, ele é capaz de emocionar. Né? Ele é bom de fala. Isso garante que ele tem uma boa política? Não, não garante. Pode ser bom de fala e não ser competente para implementar, ou não sei o quê. Mas, de fala, ele é bom. E ele inspirou. Né? E, por outro lado, ele tem um valor simbólico. Ele é negro. Num país racista como os Estados Unidos, é importante que tenha sido eleito um negro nos Estados Unidos. Né? É um sinal, eu acho, forte de que, apesar de tudo, aquilo funciona democraticamente. É verdade, quando você vai ver a votação lá, ele ganhou entre os negros e entre os latinos, não entre os brancos. Normalmente, os negros dos Estados Unidos não votam, votam pouco. No Obama, votaram muito. E os latinos, geralmente, votavam pelo lado republicano. Houve um deslocamento. Uma parte importante dos latinos, que em geral votava republicano, votou democrata. E uma parte importante dos negros que não votava, votou pelo Obama. Os dois votaram pelo Obama. Entre os brancos, ele estava ali. Não ganhou entre os brancos. Mas não importa, a sociedade americana é multirracial. E o resultado é que importa. Ganhou um Obama, que é um negro. Isso é um sinal também importante. Então, eu acho que do ponto de vista da relação dos Estados Unidos com o Brasil, esses fatos são bons também. O fato dele ser uma pessoa inspiradora, dele ter proposto, pelo menos como caminho, uma coisa muito diferente do Bush. Né? Ter tomado os primeiros passos dele, eu acho que não foram equivocados. Ele mandou para negociar no Oriente Médio pessoas que têm uma visão mais aberta. Ele deu declarações sobre o embargo de Cuba razoáveis, diminuiu já as restrições, a visita a Cuba. São coisas simbólicas, assim, que ele fez, que mandou um orçamento para o Congresso que presta mais atenção aos mais pobres. Na questão do plano da saúde, que lá é muito pior que aqui. Aqui a gente reclama do SUS, mas todo mundo tem acesso ao SUS. Nos Estados Unidos, não. Então, foi importante que ele tivesse se preocupado, como a Hillary tinha se preocupado no tempo do Clinton, e perdeu no Congresso, a questão da saúde. Né? Deu uma porção de passos importantes. Acredito que isso vá possibilitar, tomara, uma relação mais positiva entre o Brasil e os Estados Unidos. Pronto, tem duas coisas. Meu nome é Bianca, eu estou no 3º ano do Colégio Vicente Pallotti. Eu queria saber qual a mudança nas relações internacionais com o Barack Obama agora no poder e principalmente o que muda aqui no Brasil. Bom, com relação ao Barack Obama, as propostas, ele por enquanto ele não falou muita coisa, né? Mas como eu disse, ele nomeou, além de ter nomeado a Hillary Clinton para ser secretária de Estado, ele nomeou alguns enviados especiais dele para o Afeganistão, para a Palestina, para o Iraque, né? Dá a sensação de começar a ter uma conversa com a Síria é muito importante por causa do Hamas, que eles têm uma ligação forte. No Iraque parece que começa a haver uma situação um pouco diferente do que estava anteriormente, que era liquidar com o Iraque teria bomba atômica. Dá os sinais, estou dizendo sinais, não sei quanto vai ser possível efetivar essa questão, que são positivos. Sobre a nossa região, ele não disse nada de significativo. A Hillary conhece, ela esteve algumas vezes aqui na América do Sul, no México, e ela tem uma noção maior disso aqui. Ela sabe bastante da África. Uma vez eu jantei com ela lá nos Estados Unidos e eu fiquei muito impressionado como ela conhecia a política africana. Enfim, são pessoas, esse grupo parece ser mais aberto do ponto de vista dos interesses dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Agora, de concreto não houve nada mais significativo. Aqui a política brasileira, com relação a isso, eu acho que a política no Brasil tem uma tradição na política externa razoável. E
mesmo quando muda um pouco, muda muito pouco, muda mais a retórica do que as práticas, né? E acredito que agora, esses próximos meses, vai se reunir o chamado G20, que são 20 países, enfim, mais desenvolvidos do mundo. E vão discutir os temas de política internacional, financeira e tal. Talvez seja possível uma cooperação maior do que houve até agora, porque a visão americana sempre foi muito prepotente, muito unilateral, eles impõem. Eu suponho que o governo do Obama tem uma tendência menos, eu digo menos, eu não sei se vai mudar propriamente, mas vai ser um pouco mais, enfim, compreender um pouco mais até o interesse deles, porque tem uma crise enorme aí, e essa crise não pode ser, a meu ver, não vai ser resolvida na marra, no tapa, tem que obter um consenso maior. Então, acredito que o governo Obama possa ajudar nessa formação de consenso. O principal problema, a meu ver, não é conosco, é com o Oriente Médio. A área de tensão máxima no mundo hoje está naquela, Palestina, Jordânia não, mas Palestina, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia. Aí que está aí mora o perigo, porque aí tem visões diferentes, tem pobreza, tem fundamentalismo e tem uma arrogância americana muito grande, né, na questão do Iraque, na questão do Irã. Se não mudar essa arrogância, não entender que não dá para esmagar os muçulmanos, porque não dá, 1 bilhão de pessoas, não seria justo, como não é factível. Então vai ter que chegar a um outro tipo de entendimento. Eu acho que isso é que provavelmente, na minha cabeça, são duas coisas que provavelmente o governo americano, fora a crise, que ele vai ter que prestar atenção. Uma é essa, a outra é o que fazer com a China. Porque a China e Rússia. Né? Depois é que vem as questões que nos tocam, a pobreza, a África, o Brasil, a América do Sul, etc, etc. Mas eles você pode perceber que desde o começo do governo dele, ele não fez nada a não ser com essas regiões, que são as que estão realmente mais quentes, onde o carro pega. Meu nome é Marina, e eu queria saber se o senhor aposta na democratização da mídia no Brasil. Bom, num certo sentido sim, porque eu disse aqui, por causa da internet, etc, etc. Você tem mais acesso. No outro sentido também, você tem mais meios de comunicação. Agora, você vai ter sempre uma predominância, porque por trás disso tem grupos econômicos, de poder. Né? E que é difícil você imaginar que vai ser tudo muito igualitário. Agora, eu acredito que como você tem concorrência, você pode ver, hoje é quase impossível, pega a televisão, que é o mais sensível de tudo isso. É quase impossível. Quando um canal diz uma coisa, o outro canal ou não dizer o contrário ou não ir atrás daquela coisa. Não existe possibilidade de você... Porque um compete com o outro. Esconder um fato é muito difícil no Brasil de hoje. Não era assim. Agora é muito difícil. O problema nosso é outro. Não é que você não tenha informação. O que você não tem é consequência da informação. Por exemplo, corrupção. Todo dia sai. E é quase impossível evitar que alguma coisa errada que não apareça. Agora, não acontece nada depois. Não tem punição. Não tem, e eu acho que o problema nosso não é tanto da informação, quanto da consequência política e institucional da informação. O que acontece? Aí você tem um efeito de desmoralização. Você fica sabendo e não acontece nada. Então você tem a impressão que tanto faz como tanto fez. E isso é muito ruim para a democracia. Mas eu acho que nesse sentido você tem democratização da informação, tem. Do controle dos meios de comunicação, dos donos, menos. Mas do que passa pelos canais, mais. Quem mais? Não, eu não. O outro lado. O lado esquerdo lá. Tem mais uma aqui. Eu não disse que as mulheres levam vantagem? Não tem jeito, viu? Teve um valente aí e acabou. E porque era velho. Tá. Meu nome é Amanda e eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque todo mundo está perguntando essa coisa da política, da mídia. Eu vou sentar, pode? Pode. Pode sim. Como a gente veio aqui no seu instituto e tal, eu queria fazer uma pergunta para você, de você. Não, se não for indiscreto. Não, relaxa, eu não vou perguntar nada indiscreto. É assim, antes da gente vir para cá, o nosso professor de ética, ele falou sobre a sua vida, né, sobre toda a sua trajetória, e ele deu assim um pouco de
invasão ao Florestan Fernandes. E eu fiquei assim, sabe, interessada. Eu procurei um documentário dele na internet, vi. E eu achei muito legal, assim, né, a trajetória da vida dele. E, assim, ao mesmo tempo que você e ele tem coisas muito parecidas, você tem coisas muito diferentes pelo fato, assim, da origem familiar de vocês. Então, assim, eu queria saber se a sua formação política, o direcionamento político que você tem e a formação dos seus princípios, ele se diferencia um pouco, assim, pelo fato de você não ter tido a vivência que ele teve, que foi, assim, um pouco mais, foi difícil para ele, que a sua vida não foi como a dele, a familiar. Tá. Eu não sei se isso, claro, obviamente cada um tem uma vida, uma experiência existencial de família que influencia, obviamente influencia. Mas o Florestan foi meu professor, há muitos anos, eu fui assistente dele durante muitos anos, e além de sermos vizinhos, morava na mesma rua, né? Então nós tínhamos uma convivência extraescolar muito grande. Então quando eu conheci, a diferença de classe já tinha desaparecido. Ele era professor e eu também. Tínhamos as mesmas rendas, morávamos na mesma casa, mesmo modo de viver, né? Isso pode ter marcado a formação dele, mas no comportamento não tinha essa diferença maior. O que nós tivemos, digamos, experiências de vida foram diferentes. As chances e o estilo de cada um, estilo de personalidade foi bem diferente. Agora, ele me marcou muito, porque, na verdade, ele foi meu grande mestre na sociologia e tal. Na política, o professor não era uma pessoa muito ligada à política. Quando ele foi meu professor, ele não era ligado à política. Ele não participava da vida política, ele era até certo ponto refratário, porque ele queria fazer de nós pesquisadores puros. Ele tinha muita dificuldade em aceitar a militância política naquela época. O Florestan, que virou marxista, virou depois. Ele tinha lido Marx, obviamente, mas o que ele nos ensinava não era isso. Ele ensinava a teoria funcionalista. Foi a minha geração, eu inclusive, que passamos a dar marxismo para os alunos que lemos o Marx e tal. E ele não gostou quando nós fomos para esse lado. Ele não gostou, porque ele achava que nós podíamos perder o caráter científico por causa da ideologia. Ele tinha razão, é sempre um risco isso aí, né? Bem, depois que o Florestan perdeu a cátedra, que foi, como eu também, né? Ele foi para o exterior, foi para o Canadá. Eu estava no Chile, eu fui para o Chile, não me lembro, já estava no Chile. E depois que ele perdeu a cátedra, ele foi ficando mais metido, mais ligado à questão política. E agora, e ele tinha uma experiência, ele era muito, digamos assim, radical na visão política dele, não como pessoa, não como cientista. Ele nunca perdeu a qualidade dele de cientista, ele nunca foi ideólogo, como são as espécies mais vulgares, né? Bom, no fim ele foi deputado, eu era senador, nós estávamos em partidos diferentes, mas ele ia lá falar comigo, que foi amigo dele até ele morrer, né? E aí ele ia lá falar comigo, ele estava desesperado, porque ele não entendia, ele começou a ver certas coisas que, enfim, ele é um homem inteligente, a prática política é muito diferente do que ele pensava que fosse a política, né? Então, como que era o dia a dia do Congresso, da Câmara, ele se queixava de que ele não era levado, enfim, não é que não era levado a sério, mas ele não tinha influência no Congresso, porque ele era muito professor. Então, aquilo lá não é assim. Então, ele se queixava que o partido não estava prestigiando, não sei o quê, estava ficando um pouco amargo, mas ele tinha uma visão. Bom, se isso me influenciou, ele me influenciou muito, né, intelectualmente. Politicamente, eu tinha uma experiência política muito maior que a dele. Meu pai foi deputado, né? Então eu tinha vivência da coisa política. Ele não tinha condição de me influenciar nesse sentido. Na democracia, sim. Ele era uma pessoa de visão. Ele era um democrata profundo. O era um democrata, né? O resto é um pouco menos, digamos assim, genuíno nele do que a democracia. Ele era democrata e ele tinha a expressão, não sei como formular de uma maneira que seja positiva para ele. Ele queria mudar muito as coisas no Brasil. E portanto, ele às vezes a vontade era maior do que o cálculo da razão, né? No meu caso, eu tenho muito mais possibilidade de fazer o cálculo da razão do que a vontade, pela razão que você disse. Porque, na verdade, ele tem um impulso que vem da experiência dele, que era muito mais forte de mudar tudo do que a minha. Nesse sentido, você tem razão. Pode.
Se você pudesse voltar se você tivesse presidente de novo, mas na época que você foi presidente, não agora, você mudaria muita coisa do que você fez? Alguma coisa, sim. Quem não muda nada quem não é incapaz de ter sensibilidade de passar, de aproveitar a experiência. Alguma coisa assim. Só que é muito mais fácil ser engenheiro de obra feita. Depois que fez, você olha para trás, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, eu podia ter feito diferente. Você tem que colocar na circunstância em que você fez. Porque você não faz fora do momento. Você quer fazer uma mudança. Com quem? Quem é que está... Vou dar um exemplo concreto. Eu acho que eu deveria ter alterado o câmbio do Brasil em 97. Quando tentamos em 99, não deu certo. Bom, eu já sabia disso. Agora, com quem? Como é que muda? Qual é a pessoa? Quais são as pessoas? Não é? O presidente não dá ordem, a ordem se cumpre. Você tem que ter um conjunto de pessoas, você não faz nada sem pessoas, sem gente. As pessoas têm opinião. Aí, quando são pessoas inteligentes, têm muita opinião e forte. Ele não obedece simplesmente, você tem que convencer. Então, embora eu tentasse várias vezes, eu não consegui o apoio dentro da própria governo para poder fazer a mudança. Eu podia ter forçado mais, podia. Deveria, visto hoje. Por quê? Porque em 99, quando nós mudamos, todo mundo pensou que fosse explodir a inflação, não explodiu. Mas ninguém sabia que não ia explodir. Então todo mundo tinha medo, vai mudar o câmbio e explode a inflação. Não foi para cálculo, é para ganhar a eleição, isso são os jornalistas que dizem. Não é verdade, não foi para isso. Eu acho muito ruim quando a gente julga intenção dos outros. Né? E muito frequentemente na imprensa, e também nos historiadores, estão julgando a intenção. Quem é que sabe qual é a intenção do outro? Às vezes nem o outro sabe. Tem que ir ao psicanalista para perguntar o que te explica o seu comportamento. Como você vai julgar? Fez isso porque queria aquilo. Eu não gosto desse tipo de análise. Né? Bom, geralmente pode ser que seja, até por tática, eu acho melhor achar que as pessoas têm as melhores intenções, mesmo quando não tem. O problema é o que fizeram, não é a intenção que tinham. Deu certo, não deu certo, por que deu certo? Podia ter dado certo, como é que faz? Não é simples de você tomar várias decisões. Se eu fosse ver agora, eu faria outras. Eu demitiria ministros antes, ou poria outros ministros. Eu não tenho dúvida. Né? Mas isso tudo é fácil de fazer depois que passou. Quando você está na batalha ali, a decisão é muito rápida. E as circunstâncias são muito poderosas, as pressões são muito grandes. Né? Você tem medo de fazer uma coisa que não dê certo. Você tem que ter muita coragem para poder fazer certas coisas, porque é contra a opinião pública às vezes. Porque quem é estadista, quem quer ser, não tem que seguir a opinião só. Tem que ter uma visão. Você tem que ter um balanço, você tem que ter o apoio da opinião, mas você tem que mudar a opinião. Líder não é quem segue a opinião, é quem forma a opinião. Né? Você precisa da opinião, mas você tem que formar a opinião. Porque, veja, é negócio de fazer uma coisa nova. Ninguém quer. É só isso, a gente pensa, ninguém quer, todo mundo quer fazer o que já sabe. Quando você faz uma coisa nova, a primeira reação é contra. Não é à toa que o Maquiavel já dizia, olha, cuidado com as reformas. Quem vai fazer reforma, quem vai perder com elas sabe e fica contra. Quem vai ganhar não sabe, não se mobiliza. Né? Isso é verdade. Então é muito difícil você mover as coisas, criar coisa nova. Né? É muito difícil porque você tem num certo momento, você se joga na piscina, não sabe se tem água ou não tem água. E frequentemente não tem água, você quebra a cabeça. Às vezes tem água, então você nada. Política não é um jogo fácil, e não é uma coisa só de convicções, só de meios, só de certezas, porque depende dos outros. Não depende só de você. O seu ato vai ter consequências em função de como os outros reagem ao seu ato e de como é que eles atuam em correspondência também. Você vai ser responsabilizado. Mas você, às vezes, tinha melhores intenções, atuou certo, mas os outros não entenderam assim e fizeram outra coisa. E você vai pagar, porque vai ser lido como erro seu. Então, é um julgamento difícil. Não obstante, eu mudaria muita coisa do que fiz. O senhor disse que hoje os políticos eles precisam ser atores também. Na época do seu mandato, da sua candidatura, apesar de você ser professor, você teve que mudar o seu jeito de se comunicar? Olha, eu acho que se você mudar, depende de como mudar. Se mudar o jeito de comunicar, tipo uma coisa assim falsa, você perde.
você perde. Eu acho que cada um deve, digamos, tirar o máximo das possibilidades do jeito que você é. Quando você veste outra roupa, geralmente não funciona. Você pode dizer, digamos, do seu mesmo estilo, carregar algumas tintas ou diminuir outras tintas, mas não, eu não acho que eu tenha mudado do jeito de eu. Por exemplo, vou dizer uma coisa concreta. Eu fui a vida inteira professor. Eu gosto de falar, dar aula, conversar e tal, tudo bem. E quando eu fui para a política, diziam isso. Esse é um professor. Eu tenho um meu amigo, um grande homem, chamado Ulisses Guimarães. Ele dizia sempre para mim, referindo-se a um terceiro: o senhor me desculpe, mas este homem não é mais que um professor. Bom, porque dava aula, não sei o que e tal. Bom, e sempre dizem que os professores não dá certo, você não comunica com o povo. E no meu caso, então, havia um preconceito enorme. Porque eu sou de classe média, mas como eu sou educado, e por circunstâncias vivi fora do Brasil, fui obrigado a falar outras línguas e tal, as pessoas confundem isso como se fosse elite no mau sentido. Pertence à elite, não é como se fosse oligarca. Eu nunca fui, nem minha família, mas enfim, a visão era essa: professor, além do mais, da elite, não tem contato com o povo, não vai dar certo. Isso era a aposta dos meus colegas, porque tinham às vezes até inveja e tal, da universidade, dos outros políticos que queriam me atrapalhar, da mídia que me julgava assim, não vai dar certo. Bom, uma vez fui candidato, eu não queria ser candidato a nada, eu fui candidato uma vez ao Senado. Era o regime autoritário, ditadura no Brasil. Eu não podia ser candidato, porque eu tinha sido expulso da universidade pelo ato 5. Não tinha direito de ser candidato. E fui por isso, porque era para simplesmente fazer um protesto, para ser cassado. E de fato, os tribunais me cassaram até o Supremo Tribunal, que 15 dias antes da eleição me deu a vitória. A vitória, quer dizer, eu podia ser candidato. Bom, e para minha surpresa e de todo mundo, eu tive mais de 1 milhão de votos. E tive mais votos que o partido do governo, que era a Arena. Fiquei suplente, porque eu tive um no meu partido, que era o Montoro, que teve mais votos que eu. Mas tive muito voto, falando do jeito que eu falo. Nunca fui, isso que eu estou falando com vocês, eu sempre falei assim, como presidente, como candidato, nunca fui diferente disso aí. Só tinha uma vantagem, que era a televisão, aquilo que eu disse há pouco. Eu sou ruim até hoje, em comício. Eu não gosto de comício. Porque no comício tem que exaltar, tem que gritar, tem que levar o rato na gaiola. Né? Bom, e é uma coisa que isso não é bom na televisão. E o primeiro, porque eu me lembro, um programa que eu fiz na televisão, aí nessa época, foi o primeiro programa em que houve uma certa liberdade. Foi em 1978. E eu fui à campanha, acho que foi na Bandeirantes. Éramos eu e o outro candidato era o Lembo, Cláudio Lembo, que era do lado do governo. Né? Bom, eu fiz, foi lá, era um debate, eu não me lembro quem fez a mediação do debate, foi Boris Casoy, não me lembro quem foi. Ferreira Neto, uma coisa assim. Bem, quando eu voltei para casa, os meus amigos que entendiam mais de política, que na época era o Plínio de Arruda Sampaio e o Almino Afonso, que eram políticos mais antigos, estavam completamente desiludidos de mim. Porque isso foi xoxo. Né? Porque eles estavam habituados com a política do comício. E não foi xoxo. Foi, na verdade, naturalmente, era mais fácil. Né? O meu jeito de falar na televisão era didático, porque eu não sei se é outra coisa, eu não falo difícil. Eles achavam, não sabe falar com o povo, é professor da Sorbonne. Tudo isso é verdade, mas não é verdade que não sabe falar com o povo. Porque quando você dá aula, você tem que simplificar, tem que ser capaz de transmitir. E como eu dei aula em línguas que eu não sei, eu sei, mas enfim, não domino assim, você tem que simplificar a aula, muito, tem que ser mais direto. E na televisão isso é uma vantagem, se você é mais direto. Mas eu nunca mudei esse estilo. Se eu for depender do comício, eu perco qualquer coisa, porque tem outros que gritam melhor que eu. Né, e fazem, depende do estilo de discurso. Eu acredito que eu possa ser bem sucedido sem mudar meu estilo num auditório, numa conferência, na televisão, esse tipo de coisa. Né? Por outro lado também, na questão, a pessoa vai para a rua, não sei o que e tal. Bem, eu sou sociólogo, e era sociólogo de campo, eu fazia pesquisa, e fazia pesquisa com negro. Meus primeiros livros eu escrevi sobre relação de raça no Brasil. Negócio de preconceito de raça, negro. Então eu ia às favelas. Aqui em São Paulo não era favela, aqui era cortiço. No Rio Grande do Sul, no Santa Catarina. Falar com quem? Com o povo. E falar em quê? Eu ia falar em francês com eles? Ou ia falar palavras difíceis? Não. Quer dizer, você é treinado a conversar de uma maneira acessível, a tirar a opinião do outro.
E isso sempre foi visto pelo contrário. Não, esse aí não vai dar, ele não, só se fala, é pedante, é arrogante. Não sei se eu sou arrogante, eu não tenho impressão, mas enfim, sempre assim, até hoje, pode ver. A imagem que. Por quê? Porque é intelectual. E isso na política, tem duas coisas aqui na política que são ruins. É intelectual e ser considerado rico. Quem tem a chance de nascer pobre e não ser muito culto, tem uma vantagem enorme na política. É verdade, por causa do preconceito. Por causa do preconceito. Né? E isso não quer dizer que todo pobre, todo ignorante vai ganhar, nem que todo rico e todo que seja, enfim, apto a política. Não é. Mas há sempre há muito preconceito nessas coisas todas. E eu acho que a gente não precisa mudar o modo de ser para... Veja o Lula. O Lula mudou o modo de ser? Nunca mudou. Sempre falou daquele jeito. Ele melhorou o modo de comunicação. Eu conheço o Lula desde muitos anos. Sempre foi assim. Ele não muda o jeito dele falar. E ele também, ele é bom de comício. Mas ele gosta mais de arengar. Quer dizer, conversar. E isso é bom, do ponto de vista de comunicação de massa. Eu acho que é difícil, num país como o Brasil, quer dizer, o estilo do Getúlio hoje seria inviável, que é o estilo distante, né? Demasiado formal. Esse país não é assim. Eu sempre digo, olha, eu fui treinado, você sabe quem é Descartes, né? Eu lia muito Descartes, eu sou cartesiano, eu sou lógico, eu gosto da razão, mas com um pouquinho de candomblé. Se não tiver um pouquinho de candomblé, Descartes não dá certo no Brasil. Se tiver só candomblé, ele também não sai do lugar. Mas tem que ter um pouco de jogo de cintura, senão a coisa não vai. Quer dizer, você pode ser, sei lá, presidente da República, ex-presidente da República, andar engravatado, etc, etc. Mas você, para falar, você tem que mostrar que você não é só isso. Se você for só um boneco, não tem jeito. E você fazer um boneco andar na campanha eleitoral é muito difícil. Porque vem o adversário e fura a bolha. E mostra que é boneco. Você não é isso, você é aquilo. E aí você perde. A última questão? Ou não é a última? Tem lá, vamos lá. Lado esquerdo. Não tem importância, eu falo. Meu nome é Adriana, sou do terceiro médio. O senhor, como sociólogo, o que o senhor pensa sobre as cotas raciais para o ingresso das universidades públicas utilizadas como política de inclusão social? Olha, esse é um tema bastante complexo. Foi no meu governo que essa coisa começou. E eu acho, primeiro, o seguinte: nós temos muita discriminação no Brasil, muito preconceito, e isso tem que ser compensado. E lá no Ministério de Relações Exteriores, não havia diplomatas negros, ou melhor, branco brasileiro, meio mestiço, mas passa por branco, só tem branco. Bom, está errado, a população tem uma boa parte que não é assim, está errado. Bom, como fazer isso? No caso do Itamaraty, nós criamos uma bolsa para negros e mulatos. É difícil discriminar quem que é branco no Brasil. Quem que é negro? Eu digo sempre, eu sou branco? É discutível. Né? É discutível. Bom, quem é que é branco? Alguns são, mas tem muita gente que fica numa faixa, você não sabe propriamente o que é, e também não tem importância. Né? Bom, mas tem que compensar, porque quando você passa por branco é uma coisa, quando você não passa, é negro, tem preconceito. Então tem que compensar. Demos bolsas para as pessoas treinarem para fazer o exame. Porque assim eles entram, tem uma vantagem de poder entrar, mas ao entrar não entrou por cota apenas. Bom, nos Estados Unidos usaram o sistema de cotas e deu muita confusão, ainda dá confusão. E aqui eu acho que as universidades estão variando. Algumas dão bolsas para os mais pobres, e entre os mais pobres estão os mestiços em geral. Talvez seja melhor assim, porque entrou, dá a bolsa para quem dá. Alguma forma de compensação eu acho que tem que haver. Minha opinião é que tem que haver no Brasil. Como é que faz essa forma? Não é fácil, para evitar que haja discriminação às avessas. É aquela famosa história lá de Brasília, que um irmão gêmeo é branco, outro é negro. Né? Como no Brasil a mistura é grande, né, a reclamação de identidade racial é complicada. Depende um pouco de cada um.
Depende um pouco de cada um. Você vai se considerar aqui, ou para cá ou para lá. Eu acho que não é. Eu não sou muito favorável ao racismo antirracista. Quer dizer, tem que afirmar que é negro porque assim. Eu acho que não tem que afirmar nem que é negro nem que é branco. Tem que louvar a confusão. E não pode discriminar, nem a favor de um nem a favor de outros. Como há tanta discriminação, alguma forma de compensação tem que haver. Com todo respeito, mas você não acharia melhor que fosse melhor o ensino público? Acho, de longe. Quer dizer, se você tiver acesso ao ensino público para todo mundo, claro. Mas ainda assim, tem gente que não tem condição de chegar ao ensino público. Não, eu acho que quanto mais universal, melhor, não tenho dúvida. Quanto menos, por isso que eu tenho a dúvida com a cota, porque ela segmenta, marca de alguma maneira. E isso pode ter consequências no futuro complicadas. Okay, obrigada, viu? Nada. Outro ali, outro lá. E outro lá. Oi, meu nome é Fábio. Eu gostaria de saber o que o senhor julga o pior problema do Brasil hoje. E se hoje você fosse o presidente do Brasil, ainda fosse presidente do Brasil, o que o senhor faria para acabar com esse problema? Bom, é difícil de julgar qual é o pior, porque nós temos muitos problemas que são complicados. Se você pensar em geral, eu diria que a questão educacional tinha que ter preeminência, porque a questão educacional, como ela disse, se você der a educação para todos, melhora muitas coisas, né? Talvez seja isso. Agora, não adianta você ter educação se não tem emprego. Então você tem que ter atenção também ao problema do crescimento da economia. Por outro lado, o que tem você ter economia crescendo e emprego se você tem insegurança como nós temos? É complicado, né? O problema de segurança das pessoas é muito grave. E, em consequência, a questão da droga está junto disso. Porque a droga tem um papel muito grande na violência. Então é difícil dizer que é um problema, né? Eu diria mais, os governos, de um modo geral, eles sabem disso e tentam enfrentar essas questões. Se você olhar o Brasil, independentemente de partido e tal, não estou aqui para fazer apologia, nem atacar nenhum partido, se você olhar o Brasil de um modo geral, quer dizer, se você pegar 100 anos, o Brasil melhorou muito. Muito. Né? Mas sem comparação. Hoje o pessoal pensa, o passado era muito ruim. Todo mundo fala de um passado. Veja o número de analfabetos que nós tínhamos no Brasil. Colossal. Né? Você pode reclamar muito do SUS. Bom, mas existe o SUS, o Serviço Único de Saúde. Não existia. Nós pusemos isso na Constituição de 88. Foi uma briga tremenda. A saúde como direito de todos, obrigação do Estado. O Estado não tem dinheiro. De fato, fomos construindo. Veio a CPMF para fazer o primeiro avanço. Hoje tem o SUS, ele funciona. Bem ou mal, você tem uma assistência à saúde. Nós conseguimos botar todas as crianças na escola. Todas, quer dizer, 97%. Agora, o ensino é de qualidade que não é boa. Vai melhorar, tem que melhorar a formação do professorado, tem que dar incentivos, enfim. Eu não tenho uma visão pessimista do que acontece no Brasil. Eu acho que em outros aspectos nós retroagimos, na segurança nós retroagimos. Né? Até porque a cidade é grande, porque tem 1000 fatores, provavelmente no passado havia menos insegurança de cada pessoa, porque os ricos não têm problema, os ricos põem segurança pessoal, vão ser vítimas das seguranças deles, mas é outro assunto. Aí me preocupa a segurança da população. Vai à noite uma escola na periferia, como é que faz? A filha, como é que faz? O professor, como é que faz? Essas questões, outro dia me perguntaram, até na televisão, o senhor acha que falta muito para o Brasil chegar ao primeiro mundo? Eu digo, acho que falta. Quer dizer, porque nós progredimos muito, industrialmente nós estamos muito bem, mas nós não temos o fundamental, não temos educação boa, não temos segurança, não temos estas questões, porque o primeiro mundo não é crescer a economia só, é crescer a sociedade. Que é mais difícil do que crescer a economia. Né? Dito isso, eu não sou pessimista, eu acho que nós estamos avançando e tal, sempre se pode discutir, pode avançar mais depressa, menos depressa, como é que faz, como é que não faz, mas estamos avançando. Tinha mais um que tinha perguntado aí. Sou a Tatiane, no primeiro ano. Eu queria saber... Põe mais perto da sua boca. Do que você falou do Lula, esse jeito mais simples dele ser favoreceu a eleição e a reeleição dele. O que eu acho disso? Não, eu acho o seguinte, primeiro, do ponto de vista geral do Brasil, eleger alguém que era pobre, migrante, líder operário é positivo, como foi o Obama. Né?
sociologicamente falando. Né? Eu não votei nele, por razões. Eu já votei uma vez lá, quando ele estava contra o Collor. Mas, por razões óbvias, eu não votei nele. Mas o resultado, eu digo, bom, é bom que haja isso. Né? E, enfim, do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista político, eu tenho discordâncias da ascendência dele. Ele mudou tanto, né, que é difícil saber o que é difícil saber o que ele pensa hoje. Pode julgar o que ele faz hoje. Hoje ele está tão, como é que eu vou lhe dizer, tão distante do que foi o líder sindical, e tão mais tradicional, né? Ele tem dificuldade de julgá-lo assim, e também não é o caso de estar julgando Lula agora aqui. Por vista sociológico, eu acho que isso. A reeleição é uma coisa, quer dizer, eu sou favorável ao sistema de reeleição. Eu acho que é bom, porque senão num mandato só é difícil fazer as coisas, né? E você estende o mandato, o presidente não é bom, é um problema. Então, eu sou favorável à reeleição e eu respeito a opinião do povo. O povo votou nele, está lá, está reeleito e tal. Agora, o que não pode é continuar na reeleição indefinida, não, porque aí vira outra coisa, deixa de ser democrático. Pode ser como Chaves lá, que passou de tudo que é limite. Agora mesmo hoje está fazendo outra loucura lá. O Lula não fez isso. Não creio que vá fazer também. Eu acho que ele tem uma certa formação que impede, formação política,